Você teve uma semana de treino aí com o time depois da folga, né? Queria que você falasse em que estágio que o time chegou para depois desses 10 dias, foi um tempo curto, e de que maneira que vocês encaram o jogo, que é um amistoso, né? Mas tem todo um ambiente de jogo contra o Botafogo, assim, em que espírito? É mais de teste mesmo, ou de encarar como se fosse um jogo que vale 3 pontos mesmo? Bom dia. Chegaram muito bem, né, dentro do esperado. O atleta em 9, 10 dias não perde, muito pouco. Então a gente bem tranquilo em relação a essa folga. Acho que ela foi bem feita, bem proveitosa para uma equipe que fez 40 jogos nesse primeiro semestre, jogos decisivos. E agora a gente tem 20 dias aí para voltar ao campeonato. Não será um teste. Os testes que eu queria fazer, que eu não queria perder tempo, infelizmente não vou ter agora. Queria usar muito o Cleison e o Everaldo, até para ver nesses jogos como eles iriam se sair, jogando o Cleison para dentro, que nem ele jogou na Ponte, né? Quando o Corinthians contratou o Cleison em 17, ele jogava como meia. O atacante pela esquerda era o Luca. Mas infelizmente aí por problemas de fortalecimento, para que não tenha problema ali na frente, antes da saída o Everaldo se queixou de dor no pubis, então está passando, foi feito todos os exames, só precisa de fortalecimento, então a gente fica sem ele alguns dias. E os cuidados que a gente tem que ter com o Cleison em relação ao joelho dele, que já operou no passado e teve muita dificuldade no início desse ano, então mais uma precaução para que depois eles tenham uma continuidade. Então, o trabalho está sendo para jogar contra o CSA, trabalho geral, que é o que vale 3 pontos, que é o campeonato. Então, amanhã a gente vai bem desconfigurado, né, em relação à característica dos jogadores, mas a gente não tem que lamentar e tem que trabalhar com o que a gente tem. Pois é, Carille, na sua última entrevista, ainda lá na Vila Belmiro, né, depois da partida contra o Santos, você falou que usar essa parada para a Copa principalmente para trabalhar o setor ofensivo do time, que tem te chamado a atenção negativamente nesse primeiro semestre. Você conseguiu já fazer alguma coisa ou realmente esses desfalques prejudicaram bastante o trabalho nesse sentido? O que o torcedor do Corinthians vai poder notar de evolução, principalmente nesse setor? Não muita coisa, porque os jogadores que a gente tem para jogar atrás do 9, nenhum são de profundidade, são todos jogadores que gostam de buscar a bola no pé, e com isso falta ser mais agressivo. Pedrinho é um meia, Matheus Vital é um meia, o Regis, que eu inicio com ele o jogo lá, cada time vai fazer 45 minutos, eu inicio com o Regis ali na meia, perdi o Jadson também por uma dor na coxa nessa semana, então não vai mudar muita coisa, que é a característica que eu estou buscando para esse jogo eu não tenho, que é a minha esperança que melhore muito com Cleison e Everaldo juntos. Bom, uma coisa que chamou a atenção também nos treinamentos ao longo dessa semana foi a utilização do Ramiro na lateral direita, né? Como é que você vê esse jogador por essa posição e o aproveitamento do Bruno Mendes, que estava jogando por ali. Agora, nesse amistoso, não sei, o Ramiro sentiu, né, alguma coisa na coxa, vai o Bruno mesmo. Fala um pouquinho sobre essa posição que você tem o Fagner e você está tendo que improvisar alguns jogadores. Eu não posso usar o Bruno nos jogos da Sul-Americana. Ele está fora. E ele foi convocado para a seleção. Então, por isso que eu comecei até a trabalhar um jogador que a gente possa contar. Muito difícil, porque até dia 14 eu tenho Michel e Fagner. Mas, assim, dentro dos jogadores que eu vou ter para a Sul-Americana, o Ramiro já jogou assim, já fez essa posição no Grêmio. Então, estou pensando muito no campeonato e principalmente na Sul-Americana, né? Muito difícil de eu usar o Ramiro ou o Bruno, mas é certo que o Bruno eu não tenho na Sul-Americana. Por isso a preparação com o Ramiro, se acontecer alguma coisa igual em 17, que eu precisei usar o Paulo Roberto 6 jogos ali, porque eu não tive nem Fagner nem Léo Príncipe. Então, dentro daquilo que a gente pode usar nesse início, na nossa volta, o Ramiro é um jogador que tem condições de fazer ali, tem documentação tudo certo, então por isso essa preparação. O Ramiro está fora do jogo de amanhã, Bruno inicia e vou tentar levar o Bruno um pouco mais no segundo tempo também. Carille, período de avaliação, óbvio, e você deixou muito claro que esse jogo serve para isso, até pelo fato de entrar com 2 equipes bem distintas durante os 90 minutos. Queria saber como é que você imagina a impressão do torcedor em meio à Copa América. O torcedor entende que é uma avaliação e vai estar vendo o jogo com olhos
de técnico avaliando, não preciso cobrar nada, ou o torcedor vai para o jogo, ou vai acompanhar o jogo na TV, pela saudade que está de ver o Corinthians em campo, mesmo não sendo uma partida oficial de 3 pontos? Sinceramente, não sei o que eles vão pensar, né, e sim aquilo que a gente determinou. Vai faltar muita coisa ainda por características, né, não só eu sou sabedor, mas a diretoria, o presidente do Corinthians também sabe da necessidade de jogadores com essas características. E então vai ser deixar preparado uma outra forma se acontecer ali na frente de a gente não ter esses jogadores que tem 1 contra 1, que buscam profundidade, né? É a minha busca, né? Trabalhei muito essa semana, mesmo sem ter essas características de rodar a bola, de mudança de corredor e terminar a jogada, mas ainda vai faltar, principalmente pelas características dos jogadores que vão a campo. E está dando tempo para você, mesmo com um trabalho intenso aqui, acompanhar a Copa América, ver seleções, viu o Brasil ontem? Como é que você está conseguindo conciliar o profissional Carille com, entre aspas, o torcedor Carille, ou o profissional vendo outras seleções? Durante a parada, assisti um jogo só, que foi a final do futebol feminino, né? A final não, desculpa, a desclassificação para a França ali, de antemão já parabenizar ali o Vadão, né? A gente sabe das dificuldades aí do nosso futebol feminino e jogaram de igual para igual, perderam para uma grande seleção, onde tem uma liga muito forte, enfim, foi o único jogo que assisti. Agora essa semana tenho acompanhado sim, né? Assisti o jogo ontem, um bom jogo, dentro das suas ideias, né? O Paraguai de marcar bastante e o Brasil de tentar, de arriscar, sempre uma perninha no meio do caminho, né? Para tirar essa bola, mas foi um jogo difícil, um jogo de pressão, já tinha perdido nessa mesma fase 2 eliminações para o próprio Paraguai, né? Mas essa semana eu consegui acompanhar os jogos sim. O Carille, bom dia, tudo bem? Até sobre a parada, para tranquilizar o torcedor, saber se chegou alguma proposta oficial para você, se você confirma que permanece aqui no Corinthians, por favor. Eu não tenho nem o que falar, cara, porque não chegou nada. Eu quero deixar bem claro assim que ainda uma boa parte da imprensa não me conhece, eu acho. Eu já estou há 2 anos e meio assim fazendo coletivas, dando coletivo. Eu não tenho problema nenhum de chegar aqui e falar que aconteceu. Eu cheguei aqui o ano passado e eu fui criticado por alguns, falei a verdade, quando eu recebi uma sondagem do Atlético Mineiro, o Fábio não deve falar. Eu prefiro falar do que ficarem se equivocando, né? Se equivocando. É a palavra que eu tenho que usar, equivocar, né? Que você me passou, né? O verbo equivocar. Então, não chegou. Essa história do Hilal, Fábio, não vai chegar? Não sei. Então, não estou nem pensando. Estou pensando muito aqui na melhora do nosso time. O ano passado se falou que eu estava certo com o Hilal. Enfim, não teve conversa com o Hilal e fui para outro time na outra semana, né? Agora estou ouvindo que o Fábio já tem números, tem contrato. Não tem, né? E quero mandar só um recado para o senhor Jorge Nicola, ser bem direto, que hoje eu não preciso ser oferecido para ninguém. Tá? Fábio está sendo oferecido. Graças a Deus, tudo que aconteceu na minha carreira, né, e com o trabalho que aconteceu de 7 meses na Arábia, que foi muito bom, está aberto o mercado para mim. Esse ano eu já sentei com o meu empresário 6, 7 vezes para discutir se eu vou, se eu não vou. Toda vez que chega eu sento com o meu empresário para discutir. E já teve esse ano 6 ou 7 vezes, a diretoria do Corinthians, toda vez que chega, é a primeira a saber, né, chegou, tal, e já me posiciono. Não tem nada oficial, por isso eu não tenho o que pensar. Fábio, bom dia. Muito se falou sobre essa parada da Copa América, você também mencionou algumas vezes como seria importante, né, para esse período de trabalho. Eu quero saber qual a sensação de você poder pegar os seus jogadores, organizá-los em campo. Agora eu tenho tempo para trabalhar. Qual que é a sensação? Eu tirei muito tempo nessa parada aí na casa dos meus pais, lá em Sertãozinho, para elaborar um monte de coisa e chegou aqui foi totalmente diferente, né? Na questão de jogadores, de perder para a DM, de esperar um pouquinho mais para entrar em campo, já perdi uma semana, entro numa semana de 3 jogos, onde eu ia avaliar mesmo essa condição e vou repetir de fazer Cleison e Everaldo juntos, né, de repetir trabalho, de treino, infelizmente, que eu acho que seria a mudança para que a gente seja mais agressivo, né? Para que a gente seja mais agressivo, incomodar mais o adversário, infelizmente, meio que estacionou, né?
Eu falei numa entrevista domingo, numa inauguração de uma escola de futebol minha aqui em Guarulhos, que a gente tem um bom time, mas faltam umas 3 cerejas assim para que seja mais diferenciado, né? Isso são características, não é que os jogadores não fazem. Então, lembrando desse meu período no Corinthians, então vou falar rápido, tá? De Dentinho, Douglas, esses jogadores que jogam atrás do 9, depois Danilão, Alex, depois Renato Augusto e Jadson numa situação de mais jovem, depois Rodriguinho, enfim, jogadores que te davam um número alto de gols, porque buscam gol. Que é um Hernanes que entrou contra nós na final do São Paulo, já deu 2 chutes no caço de fora da área, no primeiro jogo da final. O Rodriguinho, que é decisivo, que entra na área. Enfim, é o que sempre o Corinthians teve, né? Tevez jogando com o Nilmar, um outro perto do 9. Então, por característica, o nosso time não é de buscar gol. Por mais que eu treine, por mais que melhore, vai faltar para o tamanho do Corinthians, né? Então, eu sou sabedor disso, e principalmente a diretoria com o meu presidente também. Sei das dificuldades do Corinthians, né? O torcedor tem que entender isso, das dificuldades financeiras para fazer, porque não está fácil achar jogador assim. Então, você tem que investir para buscar, né? Então, a gente tem que ter bastante sabedoria assim para saber jogar em cima das características que a gente tem hoje. Carille, ao longo desses dias, né, algumas novelas que a gente foi acompanhando aqui, né, no Corinthians, e uma delas envolve o Romero, né? Tem contrato terminando, está treinando aí com o grupo. Esses tempos, no início da semana ele fez um post, aí, inclusive com você, colocou passou a impressão de que estaria renovando ou acertando com alguém. Queria que você falasse se você tem conversado com esse jogador, situação dele entre os companheiros aqui dentro do vestiário, e nessa linha, se você me permite. O Corinthians tem muitos jogadores terminando o contrato em dezembro desse ano, são quase 30 jogadores. Vai ser para enxugar realmente a folha salarial, o Corinthians não deve renovar com esses jogadores. Você está sabendo disso? Foi conversado com você? Como é que você vê também toda essa questão? Que é muita gente, né, deixando o Corinthians e não sendo aproveitado também, tem contrato terminando no final do ano. Como é que você vê essas duas questões, por favor? O Romero, acho que é 14 de julho. 14 de julho termina, não foi falado nada, então 100% fora. Aquela foto ali que ele me deve um dinheiro e ali estava dizendo que estava assinando um cheque, né? Ele gosta dessas brincadeirinhas, o senhor Romero, né? Mas assim, está totalmente fora. Não consigo pensar em dezembro ainda. Preciso melhorar agora. A gente precisa melhorar agora. Não consigo pensar. E a partir de julho esses jogadores já têm condição de assinar, né? Faltando 6 meses, provavelmente tem alguma reunião por esses dias, mas até agora não teve nenhuma conversa a respeito disso. Carille, eu queria te perguntar a respeito da situação do Arauz, né? Porque a gente viu o Pedro agora sendo emprestado ao Atlético Paranaense. Eu queria saber também como é que fica a situação dele, se você, daquilo que a gente conversou, se mudou alguma coisa, se você pensa em utilizá-lo ou se o melhor para ele mesmo vai ser emprestado. A princípio será emprestado o Arauz. Mais uma, se me permite. Pelo que você está falando, você ainda pensa em reforços, né? A gente tinha conversado, você tinha falado em 2 nomes. Além do Gil, você imagina o Corinthians contratando também mais um atacante, esse de profundidade que você quer? Eu quero 2 jogadores ali, principalmente pela direita, que seja mais agudo, tá? E possivelmente o meio. Eu quero, mas isso está longe. Deixar bem claro aqui a situação do Gil, já que você falou do Gil, não está certo, tá? Há uma distância muito grande entre um acordo verbal com o Corinthians e a liberação do time da China. Ele tem contrato até dezembro. Falei com ele quarta-feira, 31 minutos, e pela primeira vez falei sobre isso. Voltei a falar hoje, inclusive eu entrei ali porque eu perguntei para ele para ver a resposta dele. Precisa de assinatura de documentos lá na China. Então, não conte que está certo, não, que não está, tá, gente? Deixar bem claro isso. Carille, bom dia. Você comentou sobre as características do seu elenco e que você não tem um jogador para jogar atrás do 9 que tem prejudicado o Corinthians a fazer gols. Eu queria saber se o fato do Corinthians não ter um jogador com essas características é porque o futebol brasileiro tem dificuldade de produzir jogadores desse tipo, ou porque
no planejamento do Corinthians faltou ver isso. Falou, talvez nós precisamos de um jogador para jogar atrás dos centroavantes e te dar essa opção. Não faltou nada, cara. Tá em falta sim. Se quiser vai ter que gastar, porque quem tem feito isso já está saindo do Brasil cedo para terminar. O jogar atrás do 9 não precisa ser meia, tá? Pode ser jogadores de lado que tem um número maior de gols. Pensando rápido aqui, o do São Paulo que está na Holanda lá, que está na seleção. Busca gol, característica de Everton, de Roger Guedes, ou esses meias que jogam perto do 9. Esses jogadores atacantes que buscam mais gols. Quando eu acertei com o Corinthians em dezembro, eu fiquei uma semana e conversando muito com o Andrés. Era para a gente montar um time novo, para que no meio do ano assim a gente fosse buscar esses 3 jogadores assim para resolver, né? Jogadores diferentes do cenário do nosso futebol. Então não faltou nada, cara. Aconteceu, a gente foi campeão paulista, né? Eu sem saber ainda como, né? Mas fomos. Mas desde o Campeonato Paulista a gente sabe da necessidade foi passando os jogos, foi passando os meses, e não só eu, como a minha comissão e principalmente toda a diretoria sabe da necessidade. Então, está tudo dentro do planejamento. Agora, saber aonde atacar para que a gente reforce o nosso grupo. Ô Carille, você falou muito desse jogador, né, que chega por trás, né, do atacante, citou inclusive o Rodriguinho. Você chegou a pedir o retorno desse jogador para a diretoria? O jogador que foi importante para você? Em janeiro, sim, em dezembro, né, a partir do momento, eu falei muito com o Rodriguinho que ele não ia ficar mais lá, não queria ficar mais lá. Pedi sim para o clube, para que entrasse nessa briga. E o Corinthians conversou, só que a situação era só de venda, né? Então eu tenho que entender o Corinthians também, Rodriguinho com 31 anos e ter que gastar 6 milhões de dólares num jogador que provavelmente você não vende mais, né? Muitas vezes é preferível você gastar 10 milhões num cara de 22, 23 anos, que a possibilidade de venda é enorme, do que um cara de 31 anos. Na hora o presidente falou para mim, Andrés, Fábio, não consigo, não posso fazer isso pela nossa realidade hoje. Se for empréstimo que eles for fazer, eu vou entrar na briga, mas por compra não. Mas a gente conversou muito sobre isso no começo do ano. Carille, eu tenho uma pergunta aqui da Copa América. Os jogadores, o Messi, enfim, tem criticado muito alguns gramados pelo Brasil, né? E o treinador fica atento a tudo isso também. Eles criticaram principalmente da Arena do Grêmio e da Fonte Nova. Você acha que esses gramados são tão ruins assim, né? O que é um gramado bom para jogar, então, pelo Brasil? Até ontem no jogo, você falou do clima lá, né? Choveu muito em Porto Alegre, se eu não me engano, enfim. A gente foi jogar lá, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, achei numa condição boa, né? O nosso estádio no começo do ano estava horrível. Então, se comparar no geral com aquilo que ele enfrenta, aquilo que ele sobe para jogar, que é lá na Europa, com certeza está um pouco atrás sim. Mas assim, melhorou muito de anos atrás, né? Padronizar o tamanho, o tipo de grama, a Copa ajudou bastante. Hoje a gente está num processo assim muito adiantado do que foi ali na questão de uma condição melhor para o atleta jogar.